Bom dia. O nosso grupo agora, Antônio, Renan e Victoria, vai apresentar um pouco para vocês a respeito da fibra de carbono. Compósito reforçado com a fibra de carbono é um material, primeiro explicando o que é um material composto, que tipicamente consiste em um ou mais enchimentos em uma determinada matriz. Um composto de fibra de carbono é alinhado, contínuo ou curto, descontínuo, unidirecional ou multidirecional, tecido ou não tecido. A matriz é geralmente um polímero, ou pode ser um metal também, um carbono, uma cerâmica, ou uma combinação de diferentes materiais que, aliados a esse reforço de fibra de carbono, tornam o compósito muito forte e rígido. A fibra de carbono é condutora de eletricidade e temperatura, ao contrário de materiais como polímeros e cerâmicas, e serve assim não só como um reforço para esses materiais, mas também como um aditivo para aumentar essas condutibilidades. Agora um pouco a respeito de cada tipo de matriz. Compostos com matriz de polímeros são muito mais fáceis de fabricar do que compostos com matriz de metal, matriz de carbono e matriz de cerâmica, por causa da relativamente baixa temperatura necessária para a fabricação deles. Termofixos, que são polímeros que não sofrem alteração em sua rigidez com mudança de temperatura. Termofixos, especialmente epóxi, há muito tempo são usados como matrizes para compósitos de fibra de carbono. Algumas propriedades da matriz de polímeros são a baixa densidade, que seria 40% menor do que a do alumínio, alta força, que seria tão forte quanto aços de alta força, alta rigidez, mais rígido do que titânio, com densidade muito menor, boa resistência à fadiga, uma durabilidade virtualmente ilimitada contra cargas, dureza e tolerância ao dano, podendo ser desenhadas para serem mais duras e tolerantes ao dano do que metais. Resistência à corrosão, ela é impermeável à corrosão. Estabilidade dimensional, que significa que ela pode ser desenhada para ter zero coeficiente de expansão térmica. Amortecimento de vibração também, melhor do que de metais. Baixa resistividade elétrica, alta efetividade como proteção contra interferências eletromagnéticas e alta condutibilidade térmica. Agora, compostos com matriz de metais. Eles são uma vantagem quando comparados com o metal puro porque apresentam uma relação melhor de rigidez e densidade, tem mais resistência à fadiga, melhores propriedades mecânicas em altas temperaturas, um menor coeficiente de expansão térmico e melhor resistência ao desgaste. Mas eles possuem um maior custo de fabricação e também têm limitada experiência de serviço em relação a metais. Suas matrizes incluem alumínio, magnésio, cobre, níquel, liga de estanho, prata-cobre e ligas de chumbo, sendo que o alumínio é de longe o material mais usado. Compostos com matriz de carbono, também chamados de compósitos carbono-carbono, são a mais avançada forma de carbono. O reforço os torna mais fortes, mais resistente e mais resistente a choques térmicos também do que o grafite convencional, possuindo coeficiente de expansão próximo de zero. O carbono usado em compostos de carbono-carbono são usualmente contínuos e tecidos. As principais desvantagens dos compostos carbono-carbono são o alto custo de fabricação, a baixa resistência à corrosão, as baixas propriedades interlaminares, a dificuldade na fabricação de juntas e a insuficiente base de dados da engenharia. Compostos com matriz de cerâmica possuem principalmente boa resistência à oxidação pela parte da matriz de cerâmica, fazendo os compostos mais atraentes para aplicação de altas temperaturas e aumentam a dureza e força de tensão e força de flexão do compósito, devido à sua tendência de ser parcialmente puxados para fora durante a deformação. Também reduzem a resistividade e aumentam a condutividade térmica do compósito, porque a cerâmica é elétrica e termicamente isolante e as fibras de carbono são elétrica e termicamente condutíveis. Relacionada à redução na resistividade elétrica, tem um aumento na efetividade da proteção contra a interferência eletromagnética. Compostos com matriz híbrida. Compostos híbridos são compostos que contêm mais de um tipo de enchimento e ou mais de um tipo de matriz, comumente usados para diminuir os custos de compostos convencionais. Quando mais de um tipo de enchimento é usado em um composto de fibra de carbono, o segundo tipo de enchimento pode ser um tipo diferente de fibra. A adição de um segundo tipo de fibra, como fibra de vidro ou fibra de aramida, pode servir para aumentar a dureza do compósito. Um exemplo é o uso de carbono e carbeto de silício juntos como matriz. São usados porque protegem o compósito de fibra de carbono contra a oxidação. Então, o processo de fabricação da fibra de carbono. O método que se utiliza é chamado de pirólise, ou seja, é a decomposição pelo calor de algum material rico em carbono, que na maioria dos casos é o polímero de poliacrilonitrila, obtido a partir da polimerização
de uma variação do acrílico, que retém sua forma fibrosa através de tratamentos térmicos, que resulta em carbonização com alto resíduo carbonáceo. A partir de uma fibra precursora é necessário um processo de tratamento térmico, com condições controladas de tensão, atmosfera, tempo e principalmente temperatura. A matéria-prima recebe um pré-tratamento com tensões mecânicas que provocam o seu alongamento, utilizando vapor. Conversão de um precursor polimérico é seguido de um aquecimento constante de 250 graus. Em seguida, é necessário a estabilização físico-química. Isso ocorre através de ligações transversais entre as cadeias moleculares. Após isso, vem o processo de carbonização, em atmosfera inerte e em alta temperatura, que utiliza-se argônio em torno de 1000 graus Celsius. Na pirólise, durante a pirólise, começam a surgir subprodutos devido à decomposição gasosa. A contração do material passa a ocorrer, aumentando a sua rigidez mecânica. Após isso, ocorre a grafitização, que ocorre entre 2000 e 3000 graus Celsius, que proporciona uma cristalização do carbono e podem apresentar formas cristalinas diversas que variam com a matéria-prima utilizada. E as condições de produção. As fibras de carbono têm duas características dependentes: a sua microestrutura, que no caso seria a sua estrutura atômica. Vou falar um pouco sobre os exemplos de aplicação. Um dos pioneiros do uso da fibra de carbono foram os carros da Fórmula 1. Cerca de 90% do volume do carro é composto por fibra de carbono impregnada com poliacrilonetrila. Essa fibra de carbono ela não pode ter um padrão de entrelaçamento tridimensional e deve vir de um fabricante aprovado em lâminas pré-impregnadas. Uma das maiores e crescentes utilizações é na indústria aeronáutica, em peças como as asas dos aviões, a fuselagem, entre muitas outras peças do avião. Nas bicicletas também, peça desde os quadros, guiadores, selinhos das rodas, entre muitos outros. Acessórios para esporte também, como tacos, raquetes, capacetes para bike, para moto. E em alguns carros também são muito utilizados, como no painel, na carroceria, entre outros.